Lá no mar do East Blue, a gente conhece o Monkey D. Luffy, um garotinho que idolatra um pirata chamado Shanks. O Shanks, que é uma lenda, aliás. Sim, e a faísca da história acende justo quando o Shanks sacrifica o próprio braço para salvar o Luffy de um monstro marinho. Uma cena muito marcante. E logo depois tem o lance da fruta, né? Isso, o Luffy come acidentalmente uma fruta do diabo, a fruta da borracha. Ele ganha esse poder maluco de esticar o corpo, mas... A maldição cobre o preço. Exatamente. A maldição dessas frutas é que quem as come perde para sempre a capacidade de nadar. O que, convenhamos, para alguém que quer ser o rei dos piratas... É uma ironia muito cruel. Um pirata que afunda que nem uma pedra. Né? Mas o objetivo dele já tá traçado. Encontrar o tesouro lendário deixado pelo Gold G. Roger, o tal do One Piece. Só que antes de desafiar o mundo, ele precisa de uma tripulação. E é aí que entra a saga do East Blue, que é a fase de fundação de tudo. Um incidente interessante e clássico, de montar a equipe. Mas olha, vamos desempacotar isso um pouco. Bora. O que você tem em mente? É que a forma como Luffy recruta a tripulação dos Chapéus de Palha me faz pensar numa analogia meio inusitada. Para mim, o East Blue funciona quase como uma incubadora de startups. Ah, uma incubadora de startups? Essa é nova. Sério, pensa comigo. O Luffy não tá simplesmente preenchendo vagas num barco, tipo, preciso de um navegador, mandem currículos pra mim. É verdade. O processo seletivo dele é bem diferente, muito diferente. Ele tá encontrando pessoas completamente estagnadas ou quebradas por algum trauma pesado e tá investindo o próprio sangue nos sonhos impossíveis delas. Mas a minha grande dúvida é, por que ele escolhe logo os desajustados? Olha, porque a verdadeira força nesse universo não vem apenas do poder físico, sabe? Vem da convicção. Convicção, entendi. Cada membro fundador ali representa uma faceta de liberdade que foi reprimida de alguma forma. Pega o Zoro, por exemplo. Ele é um espadachim temido, mas estava lá amarrado a um poste. Condenado à morte pela corrupção da marinha local, né? Exato. Aí tem o Usopp, que é um mentiroso compulsivo. Ele usa histórias inventadas para mascarar a própria covardia e a dor do abandono paterno. E o Sanji, o cozinheiro. Brilhante, mas estava preso a uma dívida de gratidão num restaurante flutuante. Isso mesmo. O Luffy não recruta essa galera oferecendo um salário fixo ou plano de saúde. Nada disso. Ele recruta porque é literalmente a única pessoa que não ri dos sonhos impossíveis deles. Ele acredita de verdade. Cara, isso culmina no que eu acho ser o grande ápice emocional dessa incubadora, que é o arco de Arlong Park. Nossa, Arlong Park é onde a série mostra a que veio. Com certeza. A gente tem a Nami, a navegadora. Num primeiro momento parecia que ela tinha traído a tripulação toda. Mas aí a gente descobre a verdade pesadíssima por trás. Ela passou a infância inteira trabalhando como escrava cartógrafa. Sim, desenhando mapas para o Arlong, que é um homem-peixe tirânico. E ela estava lá juntando dinheiro moeda por moeda para comprar a liberdade da própria vila. E quando ela finalmente tá quase conseguindo, o Arlong suborna a marinha para roubar todo o dinheiro escondido dela. Cara, ela desmorona. A cena dela esfaqueando a própria tatuagem de escrava no braço é muito pesada para um anime que parecia tão alegre. É o fundo do poço emocional dela. Então ela vira pro Luffy, chorando, e finalmente pede ajuda. E o que ele faz? Ele coloca o chapéu de palha dele na cabeça dela, o tesouro mais importante da vida dele, e marcha com os outros para destruir o complexo do Arlong. E é legal notar os detalhes dessa destruição. O Luffy não apenas bate no vilão até ele apagar. Ele vai além, né? Muito além. Ele faz questão de destruir fisicamente a sala de cartografia onde a Nami foi forçada a trabalhar por tantos anos. Ele tá literalmente desmantelando a infraestrutura da opressão dela. Exatamente. Esse ato é o que cimenta uma lealdade inquebrável ali. E é depois disso que ele ganha a primeira recompensa do governo, de 30 milhões de berries. O problema que era local, subitamente vira uma anomalia para o mundo e o governo começa a observar. E aí a fase do East Blue termina em Locktown, o local onde o rei dos piratas foi executado. E de lá, eles precisam entrar na famosa Grand Line. Que é um desafio por si só, diga-se de passagem. Pois é, entrar no Grand Line parece ser o divisor de águas absoluto. Mas para quem nos ouve e não está familiarizado,
o que exatamente é essa Grand Line? Porque eles não podem simplesmente navegar pelo oceano como piratas normais. É que a geografia desse mundo é um pesadelo logístico intencional. O planeta é dividido por um continente de terra vermelha, a Red Line. Que cruza o mundo inteiro, né? Isso. E perpendicular a ela tem um equador oceânico super perigoso, que é a Grand Line. E para piorar, a Grand Line é flanqueada por águas sem vento chamadas Calm Belts. Sem vento, então, o barco à vela não anda. E ainda tem monstros gigantes ali, não é? Monstros do tamanho de ilhas, então você não pode cruzar pelos lados. A única forma de entrar é subindo uma correnteza que desafia a gravidade numa montanha, a Reverse Mountain. Cara, uma água que sobe a montanha é muito louco. E lá dentro as bússolas normais não funcionam devido a campos magnéticos bizarros. Essa geografia caótica é crucial. Crucial por quê? Porque isola as ilhas. Ilhas isoladas permitem que ditadores e organizações criminosas operem sem que o resto do mundo saiba o que está acontecendo. Ninguém tem como verificar. Ah, faz todo sentido. O que nos leva perfeitamente ao primeiro grande choque geopolítico deles. O reino do deserto de Alabasta. Um choque de realidade gigante para a tripulação. Sim. Lá eles descobrem uma organização criminosa secreta chamada Baroque Works, liderada por um cara chamado Crocodile. O Crocodile, que é um dos 7 Lordes do Mar. 7 Lordes do Mar. Ou seja, piratas que trabalham com imunidade garantida pelo governo mundial, né? É corrupção pura. Exato. O governo faz vista grossa enquanto eles mantiverem a ordem. E ele tá orquestrando uma guerra civil no país só para dar um golpe de Estado. E aí o Luffy decide ajudar a princesa Vivi a salvar o reino. Mas olha, me explica uma coisa sobre essa luta. O Crocodile comeu uma fruta do diabo que o transforma literalmente em areia. Areia intangível, sim. Como é que um garoto de borracha consegue socar um cara feito de areia? Os socos passariam direto por ele. Essa é a beleza do sistema de combate inicial da obra. É altamente tático. Não é só quem bate mais forte. Ah, entendi. Tem que usar a cabeça. Isso. O Luffy descobre que a areia se solidifica quando entra em contato com líquidos. Então, após quase ser morto e ressecado pelo Crocodile... Ele volta pra luta final usando água, né? Num primeiro momento, sim. Mas quando a água acaba, ele usa o próprio sangue que tá escorrendo das feridas dele para molhar os punhos. Caramba, isso é muito hardcore. É incrível. Isso permite que ele atinja o corpo real do vilão. E a queda do Crocodile tem um impacto ainda maior na história porque introduz uma personagem vital que se junta à tripulação logo depois. A Nico Robin. A própria. E ela traz um peso narrativo absurdo. Certo, porque a Robin é a chave de um mistério gigantesco nesse universo, né? Os tais dos ponoglifos. Precisamente. A Robin é a única sobrevivente de uma ilha de historiadores que foi dizimada. Ela é a última pessoa no mundo capaz de ler os ponoglifos. E o que são esses ponoglifos para o pessoal que está ouvindo pegar a visão? São blocos de pedra indestrutíveis espalhados pelo globo que contêm a verdadeira história de um período de 100 anos. O famoso século perdido, né? Isso! Um século inteiro que o governo mundial proibiu que fosse estudado sob pena de morte. Eles literalmente apagaram um século de história da humanidade. Cara, apagar um século de história é um nível de controle bizarro. O Crocodile queria que a Robin lesse um ponoglyph em Alabasta para encontrar uma arma ancestral, certo? A Pluton, uma arma capaz de vaporizar ilhas inteiras com um único tiro. Isso estabelece uma trama política muito densa. Mas logo em seguida, a história faz algo que sempre me deixou muito confuso. O que foi? Tipo, eles acabam de derrubar um Lorde da Guerra, a conspiração global foi revelada, e de repente, eles vão para uma ilha no céu, Skypiea. A polêmica de Skypiea. Pois é, eles pegam um jato de água gigante, sobem para as nuvens para lutar contra um autoproclamado deus chamado Enel, que tem poderes de raio. Sendo muito honesto, isso não parece um desvio enorme na história, porque o autor interrompe a trama principal para uma aventura isolada lá em cima. Parece um desvio se você olhar só para o enredo superficial. Mas se a gente conectar isso ao panorama geral, Skypiea não é um desvio de jeito nenhum. Não. Não, é a tese central de toda a narrativa. Lembre-se, o tema não é apenas pirataria, é a liberdade contra o dogma.
Antes de subirem, um pirata lá embaixo ridiculariza o sonho do Luffy, dizendo que ilhas no céu não existem. Ele toma até um soco no barco por causa disso. Exato. E lá em Skypiea, o Enel governa com onisciência através dos poderes elétricos dele, exigindo submissão total de todo mundo. Um complexo de Deus fortíssimo. Total. Ele é um microcosmo de como o próprio governo mundial opera no Mar Azul. Entidades intocáveis que se consideram divinas. E como borracha não conduz eletricidade, o Luffy é o predador natural dele. É genial. Exatamente. Uma imunidade temática perfeita. E quando o Luffy derrota o Enel e toca o colossal sino de ouro de Skypiea, o som ecoa até os oceanos lá embaixo. Ele prova pra todo mundo que a Cidade de Ouro existe. Sim, mas não só isso. Ele tá tocando o sino da libertação. Ele destrói a ideia de que deuses intocáveis não podem ser derrubados. É o triunfo da audácia e dos sonhos sobre o cinismo. Audácia, essa é uma ótima palavra. Mas a audácia tem um custo, né? Sempre tem. Porque a fase seguinte, que vai de Water 7 até Marineford, é onde a conta chega para a tripulação. E chega muito cara. O tom da história fica brutal. Fica sombrio bem rápido. Eles chegam na metrópole aquática de Water 7 e recebem a notícia de que o navio deles, o Going Merry, sofreu danos estruturais irreversíveis. A quilha está quebrada. Se continuarem, o navio vai afundar e todos vão morrer. É uma sentença de morte pro navio. E o Luffy, tomando a sua primeira decisão realmente fria como capitão, decide abandonar o barco e comprar outro. Só que o Usopp, que tem uma ligação muito profunda com o navio, entra em negação. Eles acabam tendo um duelo debaixo de chuva. Um duelo devastador entre o capitão e um de seus melhores amigos. A tripulação ali se estilhaça. E é o momento de maior vulnerabilidade deles, e o sistema opressivo do mundo se aproveita exatamente disso. O governo não perde tempo. Não mesmo. O Serviço de Inteligência Secreta do Governo, a CPMOV, chantageia a Nico Robin. Ela acaba se entregando pacificamente para ser levada à ilha judicial de Enies Lobby e ser executada. E ela decide morrer por elas. Mas a tripulação, obviamente, não aceita esse acordo. Eles viajam atrás dela e simplesmente invadem a ilha judicial do governo. E aqui, olha, temos aquela cena que me dá arrepios só de lembrar. Do telhado. Isso. O Luffy tá no telhado do tribunal, olhando para Robin, que tá do outro lado do fosso. O líder da CP9 começa a zombar dele, apontando para a bandeira do governo mundial tremulando no topo do prédio. Representando mais de 170 nações aliadas, né? Exatamente. O vilão diz que desafiar aquela bandeira é pura insanidade. E o que o Luffy faz? Ele nem pensa duas vezes. Ele vira pro Usopp e manda incendiar a bandeira. Cara, ele declara guerra ao mundo inteiro sem piscar, só pra provar pra Robin que ela tem o direito de viver. É uma cena catártica. Muito. Mas vem, cara, como um garoto com poderes de borracha sobrevive lutando contra os maiores assassinos treinados do mundo? A CP9 era absurda. É aqui que o Luffy mostra o gênio dele pro combate. Ele adapta as propriedades da borracha para forçar o corpo muito além dos limites humanos normais. As famosas marchas, os Gears. Isso. Ele introduz o Gear 2, onde ele usa as pernas como bombas para acelerar o fluxo sanguíneo. Ele ganha uma velocidade sobre-humana. O que explodiria o coração de uma pessoa normal, né? Com certeza. Mas como os vasos sanguíneos dele são elásticos, ele aguenta. E depois tem o Gear 3, onde ele literalmente infla os próprios ossos como um balão de ar. É bizarro, mas funciona incrivelmente bem. Eles derrotam a CP9 à beira do colapso físico, salvam a Robin e ganham um navio novo do construtor Frank, o Thousand Sunny. Só que o triunfo dura pouco. Pois é, parece que foi o pico deles. Desafiaram o sistema e venceram. Mas logo depois vem a queda mais vertiginosa de toda a história. Eles chegam no arquipélago Sabaldi. E é lá que eles esbarram na elite máxima do mundo, os dragões celestiais. Os piores seres humanos do mundo de One Piece. Para quem não conhece, eles são literalmente os descendentes dos fundadores do governo mundial. O nível de privilégio dessa galera é tão nojento, mas tão nojento, que eles usam bolhas de ar na cabeça para não respirarem o mesmo ar que as pessoas comuns. E andam pelas ruas escravizando quem eles quiserem à luz do dia. Sabendo que se alguém encostar um dedo neles, um almirante da marinha, que é a força militar máxima, é convocado instantaneamente para aniquilar a ilha. E o Luffy?
Bem, um desses nobres atira num amigo deles. O Luffy não ia deixar barato. Ele caminha até o nobre e acerta um soco na cara dele com tanta força que o mangá e o anime até perdem a cor, distorce a realidade. É incrivelmente satisfatório de ver. Mas as consequências são coisas apocalípticas. O almirante Kizaru, que é feito de luz, e o ciborgue Bartolomeu Kuma descem sobre eles com força total. E o abismo de poder é exposto de forma muito cruel, né? Sim, a tripulação não tinha a menor chance. O Kuma usa o poder dele de repelir coisas e simplesmente faz cada membro da tripulação desaparecer. Puf, sumiram. Ele manda cada um para uma ilha diferente ao redor do mundo. É a subversão total daquela jornada do herói padrão. Exato, o protagonista não tirou um poder secreto do nada para vencer no último segundo com o poder da amizade. Ele perdeu, e perdeu absolutamente tudo. E a espiral de tragédia só continua. Separado, isolado e sozinho, o Luffy descobre que seu irmão mais velho, o Ace... Que é um dos comandantes dos piratas do Barba Branca. Isso. O Ace está no corredor da morte, prestes a ser executado em praça pública num quartel chamado Marineford. E aí começa a corrida contra o tempo. Uma corrida insana. O Luffy invade a prisão submarina de Impel Down, causa a maior fuga em massa da história e cai literalmente de paraquedas no meio da guerra de Marineford. A maior guerra daquela era. De um lado, os piratas do Barba Branca, do outro, 100 mil fuzileiros navais de elite e os lords do mar. É um caos absoluto. E o choque real, a facada no coração da história, vem agora. Depois de dezenas de capítulos lutando e quase morrendo, o resgate falha. Falha de um jeito devastador. O almirante Akainu lança um punho de magma na direção do Luffy, que estava exausto, e o Ace se joga na frente para proteger o irmão. Ele tem o peito atravessado e morre nos braços do Luffy. Barba Branca morre em pé, assassinado pelo Barba Negra. Cara, peraí. O herói faz absolutamente tudo que estava ao alcance dele e ainda perde as duas figuras paternas ou fraternas da história? Como assim? Sim, porque tematicamente o velho mundo precisava morrer para que uma nova era pudesse começar de verdade. Nossa, que pesado. E a morte do Ace quebra a mente do Luffy. Ele entra em choque catatônico. A grande lição que o autor impõe aqui é brutal, sabe? A sua vontade de ser livre não é suficiente se você não tiver poder real para defendê-la, especialmente no Novo Mundo. O Novo Mundo que é a metade final e muito mais perigosa do oceano, né? Isso. E é por causa dessa derrota que um conceito fundamental é oficialmente introduzido e formalizado: o Haki. O Haki. Essencialmente a força de vontade transformada em arma. Exato! O uso da sua energia espiritual. Pode ser uma armadura invisível para ataque e defesa, pode ser um sexto sentido de predição para os ataques inimigos. Ou, para os poucos escolhidos, uma força capaz de subjugar a mente de milhares de pessoas de uma vez, o Haki do Rei. O Luffy percebe que precisa dominar isso se quiser proteger os amigos. Então ele manda um sinal secreto pelo jornal para a tripulação que está espalhada. A gente não vai se encontrar em 3 dias como combinado. Vamos nos encontrar em 2 anos. O famoso time skip, um momento de pausa para um treinamento intenso de todo mundo. E quando eles finalmente voltam, se reúnem e entram no Novo Mundo, a escala do tabuleiro de xadrez já é outra, completamente diferente. Com certeza. Eles mergulham para a Ilha dos Homens-Peixes primeiro, lidando com um extremista chamado Rory Jonas. Aqui, o autor volta a focar muito forte no tema de racismo sistêmico. E a gente descobre que a princesa das sereias é, na verdade, a arma ancestral Poseidon. A princesa chora e invoca monstros marinhos gigantes. Mas é ao entrarem no Novo Mundo de fato que o efeito dominó geopolítico começa de verdade. Eles não estão mais lá só explorando ilhas aleatórias. Não, eles agora estão ativamente tentando derrubar a ordem estabelecida pelos imperadores do mar. Isso. Os 4 imperadores governam aquela metade do oceano. Para derrubar um deles, o tirano Kaido, o Luffy forma uma aliança com o pirata Trafalgar Law. E eles iniciam um ataque direto na cadeia de suprimentos do vilão. O que os leva até Punk Hazard para capturar o cientista Caesar Clown. O César que produzia uma substância vital, uma gosma que abastecia o vilão Dom Quixote do Flamingo lá na ilha de Dressrosa. Um esquema corporativo macabro, diga-se de passagem. Muito. O do Flamingo usava essa substância para criar as Smiles, que são frutas do diabo artificiais, e vendia isso em massa para o exército do Kaido. Um esquema logístico complexo.
E o Luffy chega em Dressrosa pra quebrar tudo isso. E no meio dessa bagunça, ele descobre que o seu outro irmão de infância, o Sabo, que todo mundo achava que tinha morrido anos atrás, tá vivíssimo. E ainda por cima é o chefe de gabinete do Exército Revolucionário, que luta contra o governo mundial. É de explodir a cabeça. Com essa injeção de ânimo de ver o irmão vivo, o Luffy revela o Gear 4, inflando os músculos revestidos com hack e esmaga o Doflamingo. E de quebra, liberta tantos guerreiros que estavam presos como gladiadores, que eles acabam formando a grande frota dos Chapéus de Palha. Milhares de piratas jurando lealdade incondicional a ele. Mas cortar o suprimento de um imperador atrai a ira direta do Kaido, claro. E a corrida pelo One Piece volta com tudo. Em Zou, que é uma ilha bizarra em cima de um elefante milenar, Eles encontram a tribo Mink, que foi massacrada pelo exército do Kaido, mas descobrem algo que muda o jogo, os Road Poneglyphs. são 4 pedras vermelhas, certo? Que juntas triangulam a localização exata da ilha final onde está o One Piece. O mapa do tesouro, basicamente. Isso. E isso nos leva direto para a culminação épica de toda essa saga, a Guerra em Wano. Isso depois de um resgate super tenso do Sanji no território da Imperatriz Big Mom. Mas Wano... Cara, Wano é gigante. Um país de samurais que sofre há 20 anos sob uma ditadura poluidora do Kaido. A guerra acontece numa ilha flutuante chamada Onigashima e junta ninjas samurais, a tribo Mink e a aliança pirata contra 2 imperadores unidos, o Kaido e a Big Mom. E aqui, quem nos ouve, presta atenção porque aqui a coisa fica realmente interessante. Durante a luta, o Luffy é esmagado pelo Kaido várias vezes. Ele literalmente morre por um momento, o coração para, O fim da linha, teoricamente. teoricamente, mas então a fruta dele desperta. O governo mundial vinha mentindo para os leitores e para o mundo há 800 anos sobre o nome dessa fruta. Não era a fruta da borracha. Não era. Era uma fruta mítica ligada a uma divindade ancestral, o deus do sol Nika, o guerreiro da libertação. O Luffy atinge o Gear 5. E olha, não é uma transformação afiada, super séria ou sombria, com aura preta igual acontece em todo anime por aí. Longe disso. Ele vira um desenho animado das antigas, total Looney Tunes. Sim, fica com os olhos saltando para fora, correndo no ar. Como é que uma parada tão ridícula se encaixa numa batalha tão tensa e séria contra um ditador? Se encaixa brilhantemente, na verdade, porque o poder do Nika é limitado apenas pela imaginação de quem usa. Certo. O governo mundial temia essa fruta exatamente porque ela representa a liberdade na sua forma mais caótica e indomável. O Luffy luta rindo. Ele transforma o chão em borracha elástica, agarra raios no céu com as mãos e pula corda usando um dragão gigante. Pular corda com o Kaido foi o auge do absurdo. E a genialidade narrativa tá aí. Em vez de se tornar um deus severo, punitivo e super sério, o pico de poder do protagonista é ser a coisa mais livre do mundo. Uma criança brincando. Cara, isso é poesia pura. Ele esmaga o Kaido, liberta o Ano da escravidão industrial e o mundo inteiro fora dali entra em choque absoluto. As manchetes dos jornais espalham a notícia e as recompensas deles explodem para valores impensáveis. Choque é pouco. Zorro, Sanji e o Homem-Peixe Jinbe ultrapassam a marca de 1 bilhão de berries e o Luffy atinge a cota absurda de 3 bilhões, sendo coroado oficialmente como um dos novos 4 imperadores do mar. O que nos joga de cabeça finalmente na atual e tão aguardada saga final da obra. O arco futurista de Egghead, né, porque a bolha finalmente estourou e o mundo inteiro entrou em convulsão geopolítica. Confere? O status quo evaporou por completo. Antigos aliados e inimigos estão se movendo. O Bug, o palhaço do início da história, por acidente virou imperador também. Clássico bug. O Sabo e a princesa Vivi estão sendo caçados pelo governo numa conspiração enorme. E o mais importante, finalmente conhecemos a figura que está no topo de toda a cadeia alimentar. Imo. Isso. Imo. Durante muito tempo, existia a lenda do trono vazio no centro do mundo. Um símbolo pacífico de que nenhum monarca governaria um mundo sozinho ou estaria acima dos outros. Só que o trono não tá vazio coisa nenhuma. O Imo senta nele, controlando o mundo nas sombras,
E quando o reino de Luluzia decide se rebelar contra os impostos e a tirania, O Imo usa uma arma misteriosa, flutuante nos céus, e simplesmente vaporiza a ilha inteira, com todo mundo lá como se nunca tivesse existido. Eles apagam uma nação do mapa com um botão. é de explodir a cabeça, cara. E enquanto o governo entra em pânico com as revoluções espocando, antigas ameaças lá do início da história, como o assassino Rob Lucy, retornam achando que ainda podem bater de frente com a tripulação do Luffy. E descobrem do pior jeito que não. Pois é, eles percebem da maneira mais humilhante possível que o abismo de poder entre eles agora é incalculável. O Luffy não é mais um piratinha novato do East Blue. Ele é uma força da natureza intocável. E tudo isso, sabe, levanta uma questão muito importante sobre a arquitetura dessa história como um todo. Que seria? A verdadeira recompensa de acompanhar One Piece não tá apenas em assistir batalhas épicas com poderes legais. Tá em ver como sementes que o autor plantou 20 anos atrás estão florescendo só agora. Com certeza. Um detalhe aparentemente inócuo, que foi mencionado numa ilha deserta lá no capítulo 100, de repente se torna a chave principal para um mistério global no capítulo 1000. É recompensador demais para quem acompanha. Exatamente. E, pra mim, o valor real da nossa conversa de hoje não é fazer a galera decorar os nomes de todos os golpes, arcos ou quem bateu em quem. Lógico que não. O foco é outro. É compartilhar a essência dessa jornada fascinante de um protagonista que não quer conquistar ou subjugar ninguém. Se a gente pensar, a ideia de rei dos piratas do Luffy nunca foi governar os oceanos, é simplesmente ser o homem mais livre do mundo. E ele usa a força dessa própria liberdade para quebrar as correntes de literalmente qualquer pessoa oprimida que cruze o caminho dele. Exato. E isso me deixa com um último pensamento, para quem nos ouve, dá aquela processada. Manda ver. A gente passou boa parte do tempo aqui falando sobre os poneglyphs, sobre esse século perdido que o governo mundial apagou a sangue da história e sobre a figura macabra do Imu apagando ilhas do mapa só para esconder a verdade, né? Sim, o controle absoluto da informação. Então, o que tudo isso sugere? Talvez aquele lendário One Piece, aquele tesouro prometido escondido lá no fim do oceano, não seja apenas uma montanha de ouro, joias ou pedras preciosas. Interessante. E se for algo mais imaterial? E se o One Piece for exatamente a verdade histórica? Um conhecimento documentado que, quando for finalmente trazido à tona e mostrado ao mundo, deslegitima na hora o próprio conceito de que aqueles nobres têm o direito divino de governar a humanidade. Nossa, isso vira o jogo completamente. Talvez a jornada inteira daquele garoto sorridente que começou a aventura flutuando num barril no mar do East Blue não seja apenas a maior caça ao tesouro já contada, mas sim a preparação tática passo a passo para o maior ato de revolução global da história da ficção. É uma história onde a liberdade não é dada por quem está no poder. Ela é arrancada com um sorriso no rosto de quem luta por ela. Perfeito. Pensem nisso na próxima vez que vocês virem um chapéu de palha por aí em algum evento ou camisa. Até a nossa próxima conversa, pessoal.